Olá, sou Itamar Claudio Neto e seja muito bem-vindo ao canal Universo e Mistérios, onde abordaremos temas polêmicos, temas atuais, temas envolvendo civilizações antigas, o espaço, teorias conspiratórias, enfim, tudo aquilo que você gosta de ouvir falar. Porém, antes de iniciarmos nosso assunto, inscreva-se no canal, deixe um like pra gente lá e no mais, vamos ao que interessa, pois o tema de hoje é um tema bastante controverso, um tema bastante atual, e estudaremos hoje, ou assistiremos um vídeo hoje sobre sinal no céu pode indicar a chegada de Nibiru e confirmar a aproximação do apocalipse? Pois bem, eu tenho observado o que tem sido postado na internet, tenho lido diversos artigos, e o que eu tenho observado é que existem fortíssimos argumentos quanto à possibilidade de existência e de aproximação de Nibiru do nosso planeta, como existem também argumentos fortíssimos e plausíveis quanto à sua impossibilidade existencial. Em que acreditar? Hoje, o que eu observo é que quem acredita, acredita, e quem não acredita, não acredita por ausência de argumentos sólidos, talvez até por uma questão de encobrimento. E a ideia deste nosso vídeo é demonstrar daqui a pouquinho a possibilidade de os sumérios terem deixado para nós um sinal claríssimo quanto à aproximação de Nibiru. A ideia do acobertamento é bastante plausível. Desde que surgiu a ideia de Nibiru, que começou a se falar quanto à possibilidade deste astro estar se aproximando do sistema solar interno, uma boa fonte de consulta e que incendiou a discussão foi o Google Sky. Você deve se lembrar, e hoje é fácil, você entra lá no Google Sky, você coloca na parte de histórico ali, que vão aparecer as constelações, vai diminuindo o brilho, procura a constelação de Virgem e em seguida ative o infravermelho. Você vai observar que em uma das pernas de Virgem existe uma tarja imensa de censura escondendo o objeto que está ali atrás. Aliás, esse objeto, muito depois dessa censura, colocaram algumas imagens do suposto objeto, do suposto corpo celeste que estaria escondido ali, você está vendo aí na tela, e atribuíram-lhe o nome de Nibiru. Para acalorar essa discussão, hoje se você fizer o mesmo procedimento, ou seja, entrar no Google Sky, entrar na parte de histórico ali para acessar as constelações, tirar o brilho das constelações, ativar o infravermelho na constelação de Leão, você vai observar que lá também existe um outro objeto parcialmente censurado. Logo, ganha força a teoria de que o que estaria se aproximando de nosso sistema solar interno seria uma estrela anã magnética acompanhada de diversos outros astros, 6 ou 7 outros astros mais precisamente. Nós precisamos entender também que nem toda a verdade é absoluta. No século XIV para o século XV, os navegantes acreditavam que se eles navegassem para muito longe da costa, eles iriam cair num abismo. A Bíblia, por exemplo, diz que o mundo foi criado em 6 dias. Logo, aquilo que é tido como verdade absoluta até um determinado momento, em outro momento pode não mais ser. Então, é importante você ter a mente sempre aberta. Por exemplo, em 1920 foi descoberto um túmulo de uma rainha, aliás, da primeira rainha de Ur, lá na Suméria. E neste túmulo foi descoberto o medalhão que você está observando aí na tela. Mas pouco se falou sobre esse medalhão, talvez até porque 2 anos depois, o medalhão foi descoberto em 1920, 2 anos depois foi descoberta a tumba de Tutankhamon. Então talvez o medalhão tenha ficado relegado a um segundo ou a um terceiro plano. Mas observe bem a figura estampada no alto do medalhão. Parece-me claramente representar um extraterrestre que nós conhecemos como Grey. Aliás, abaixo dele existe um outro objeto que poderia ser
E aí você poderia ter várias interpretações, mas poderia ser um disco voador. Mas com relação à figura principal, não me parece haver dúvida alguma quanto ao fato de ser um Grey. Mas pouco se fala disso. É interessante notar que o próprio Zecharia Sitchin menciona essa descoberta e afirma que esta rainha seria uma descendente direta dos Anunnakis, ou seja, ela seria uma semideusa. Outro aspecto interessante é que, embora descoberto na Suméria, lá embaixo, se você observar com um pouquinho de atenção, você vai verificar que os argumentos são argumentos egípcios, ou seja, embora descoberto na Suméria, provavelmente esse medalhão tenha origem egípcia. E chama atenção também, próximo ao casal, a existência do disco solar. Disco solar esse que foi adotado por Akhenaton, quando ele implementou, ou tentou implementar pelo menos, a ideia do monoteísmo no Egito. E esse disco solar simbolizava Atum, o deus Atum. E interessante, né, é que esse medalhão foi datado de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Porém, Akhenaton governou em 1300, 1350 a.C., ou seja, esse medalhão é pelo menos 1650 anos antes da adoção do monoteísmo do Egito na figura de Atum. Mas ninguém fala disso. Parece que fica relegado ao esquecimento, parece que não há interesse. Aliás, isso nos faz pensar algumas coisas. Será que a invasão do Golfo Pérsico pelos americanos e depois, alguns anos depois, a própria invasão do Iraque estão relacionadas realmente à questão primeira do petróleo, das armas químicas, ou será que existiam outros objetivos escusos? Por exemplo, resgatar parte da literatura, parte dos artefatos sumérios. Até porque a Suméria é a primeira civilização que nos traz a ideia da existência dos deuses alienígenas, né, dos astronautas do passado. Logo, provavelmente, se existe tecnologia esquecida, ela tem que estar naquela região. Então pense nisso, de repente a invasão do Golfo Pérsico, né, ali no Kuwait, a própria invasão do Iraque não seja relacionada diretamente às questões econômicas ou de proteção daquele povo local quanto à utilização de armas químicas, mas na realidade usaram isso como desculpa para buscar artefatos que poderiam provar a existência de extraterrestres na Terra e, consequentemente, que nós fomos criados por eles próprios. Mas vamos ao que interessa realmente. Desde criança, e eu já cheguei a perguntar para pessoas muito mais velhas do que eu, e eu tenho 50 anos de idade, e desde que se tem notícia, quando nós olhamos para o céu, a regra é observar a Lua em uma das formas aqui apresentadas. Sempre se verifica que a Lua está em uma dessas formas. Ocorre que de 2 ou 3 anos para cá, o que você observa é uma mudança considerável na posição da Lua. Então o que você observa hoje, quando olhar para o céu, a Lua está nessa posição, ou uma posição muito próxima dessa mostrada na figura. Na época, 2, 3 anos atrás, eu pesquisei sobre o assunto, e os cientistas que falaram disseram que aquilo ali era um fenômeno relativamente raro e que poderia acontecer a cada 10, 12 anos. Não me parece ser muito raro, porque eu tenho visto isso com uma frequência imensurável. Todas as vezes que eu olho para a Lua, a não ser quando a questão refere-se à Lua cheia, eu vou observar que a Lua está fora de sua posição. E isso chamou-me muito a atenção. E a minha curiosidade aguçou-se muito mais quando eu me lembrei de alguns textos bíblicos que mencionavam que haveriam sinais nos céus, que mencionavam que haveriam sinais na Lua. E eu passei a olhar para a Lua e entender que aquilo ali era um grande sinal. Ora,
A Lua, desde que nossa geração se lembra, estava na posição. De repente ela muda a sua posição, ela muda a posição como é vista. Ora, se isso não é um sinal imenso, visível para todos, o que seria? E aí me assusta muito mais quando eu me lembro daquele versículo bíblico que diz que na época dos grandes acontecimentos previstos, do Apocalipse ou próximo Apocalipse, seria exatamente como nos dias de Noé, em que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, as pessoas não estavam atentas aos acontecimentos. E quando falou que seria igual nos dias de Noé, eu me lembro da última passagem registrada de Nibiru por Zacarias Sitchin, porque a última passagem registrada por ele refere-se exatamente ao dilúvio. E eu comecei a me questionar, até que fui pesquisar junto à literatura suméria, não só nas traduções de Zacarias Sitchin, mas de outras, para ver se existia alguma coisa relacionada à Lua, e eu descobri que a Lua era um indicativo dos deuses, né? Pelo menos representava um dos deuses Anunnakis. Nos textos sumérios, de modo geral, eu não encontrei nenhuma resposta. Até que eu comecei a olhar as figuras sumérias. E eu vou começar a colocá-las para você a partir de agora. Observe que a Lua sempre é representada na forma de um U. Observe que a Lua, nas figuras que estão sendo apresentadas, ela era representada pelos sumérios na forma exata em que nós estamos vendo hoje. Ou seja, os sumérios viram o mesmo sinal no céu que nós estamos vendo hoje. É óbvio que eles poderiam ter representado a Lua de qualquer outra maneira, como uma espécie de C, por exemplo. Os muçulmanos, a meia-lua muçulmana, ela é uma lua, vamos dizer, normal. A meia-lua suméria é uma lua que lembra a letra U. Mas por que então os sumérios representariam a Lua em forma de U e não em forma de C? Eu acredito que eles representaram a Lua da forma mais importante para eles, ou seja, eles representaram a Lua que indicava a aproximação do planeta Nibiru. Por isso eles deram tanta importância à Lua em forma de U, porque todas as vezes em que a Lua era vista nos céus em forma de U, significava que Nibiru estava se aproximando. Então hoje, quando eu olho para a Lua, eu a tenho como um grande sinal no céu. Um sinal que aponta a aproximação de Nibiru, até porque quando você lê qualquer profecia bíblica relacionada ao Apocalipse, é óbvio que está se referindo a um fenômeno cósmico, ao que vai acontecer virar do espaço. Então, eu acredito piamente hoje que quando a Lua está na forma de U, como nós vemos atualmente, ela representa a aproximação de Nibiru e, consequentemente, ela também aponta para a aproximação dos acontecimentos bíblicos, notadamente aqueles relacionados ao Apocalipse. Você não pode se esquecer que as principais civilizações do passado, elas se preocupavam muito com o espaço, com os céus. É óbvio que não era somente por conta da agricultura. Bastaria eu criar um calendário contado em dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eu saberia que de quanto em quanto tempo eu estaria entrando na época de plantar ou estaria entrando na época de colher. Então, não era somente por isso. Eles olhavam para o céu para antever os acontecimentos. Da mesma forma, os profetas bíblicos sabiam que o universo ele era cíclico, que o nosso sistema solar é cíclico, que as coisas acabam, em regra, por se repetir. E por isso, eles tiveram como escrever profecias
tão precisas. Eles talvez não soubessem da aproximação de Nibiru, mas eles sabiam dos acontecimentos, eles sabiam das consequências desta aproximação. Então me parece que não só as questões relacionadas à aproximação de Nibiru, sua existência, quanto a própria possibilidade do Apocalipse serem realmente reais. Por quê? Porque a Lua hoje é um grande sinal no céu que acaba por confirmar tudo isto. Pense a respeito. É óbvio que eu não sou dono da verdade, mas o texto bíblico é muito claro quando fala que haverá sinais na Lua. E a mudança de posição da Lua, uma coisa que não acontece há milhares de anos, de repente a Lua muda de posição. Se isso não for um sinal, eu não sei o que seria. No mais, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like pra gente, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Um grande abraço.